Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo. Estamos pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aqui ao nosso entrevistado de hoje. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Sexta-feira, né, pessoal? Todo mundo sabe, esse espaço aqui reservado para na nossa conversa aqui no Gente que Fala, na parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E vamos receber hoje o jornalista Abrão Dib. Ele é um dos fundadores da APM-DEFESP, Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo. Boa tarde, Abrão, como está? Seja bem-vindo, obrigado por aceitar aqui o nosso convite do programa Gente que Fala. Oi, Mauro. A alegria é toda nossa, toda da APM-DEFESP. Que bom revê-lo, que bom falar com o Fausto, com toda a equipe do Gente que Fala. É uma alegria. Nós estamos à disposição para falar da única entidade do gênero em todo o mundo, que é a Associação dos Policiais com Deficiência, com sede no estado de São Paulo. Uma grande alegria, um prazer. Estou à sua disposição, Mauro. Muito obrigado. Então, vamos aqui à nossa conversa. Olha, pessoal, prestes a completar 30 anos de existência, a APM-DEFESP, a Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo, desempenha o nobre papel de amparar os PMs, sejam ativos ou inativos, que se encontram nessas condições, e também a seus familiares. E o apoio abrange desde o processo de recuperação até o de reabilitação física e mental, permitindo que tenham uma nova condição de vida e integração social. Abrão, nós vamos voltar no tempo, 3 décadas, vamos lá, 30 anos atrás, como é que surge a APM-DEFESP, como é que começa essa história? Mauro, essa história ela mostra como a união dos policiais militares faz a diferença. 2 policiais vítimas da violência, o sargento Jefferson Eduardo Patriota dos Santos e o tenente José Roberto Pinatti, estavam no hospital da Polícia Militar, no mesmo quarto, quando os dois tiveram aí o diagnóstico de que se tornariam pessoas com deficiência. Em função do serviço, estavam paraplégicos. E, a partir daí, eles não sabiam mais o que fazer, porque eles estavam acostumados ao dia a dia, à rotina do policial, ir para a rua, para o combate, e, de repente, eles estariam numa cadeira de rodas. E daí eles passaram, mesmo depois da alta médica, trocaram contatos. Eu tinha uma relação muito próxima ao sargento Jefferson, e, a partir daí, teve a necessidade de que eles continuassem naquela relação de amizade que foi criada dentro do hospital da Polícia Militar. E dali eles passaram a frequentar o hospital com mais frequência e conheceram também outros policiais na mesma situação. Isso tudo levou com que eles pedissem um espaço, uma sala, na antiga Associação dos Oficiais da Reserva, que fica no centro de São Paulo, na rua Tabatinguera. Esta associação ofereceu a eles uma sala, e nessa sala eles passavam a se encontrar, né? Todas as quintas-feiras eles tinham um encontro, um bate-papo, trocavam a experiência de deixar de ser uma pessoa sem deficiência para uma pessoa com deficiência, trocaram aí as informações, e dali começou tudo isso, Mauro. Dali começou a necessidade de amparar outros policiais que eles não tinham um contato direto, mas que estavam espalhados por todo o estado de São Paulo, e eles foram em busca dos primeiros 500 associados. Esta é uma regra para que uma associação passe a existir dentro das regras legais, precisa ter os primeiros 500 associados. E eles foram em busca desses primeiros 500, quando foi em fevereiro de 1993,
eles já atendiam todas as regras, e aí teve a fundação oficial da APM-Defesp. Portanto, nós estamos aí já, o ano que vem, completamos os 30 anos, nós temos hoje 23 mil associados, 7 mil policiais com deficiência são atendidos mensalmente nessa história que acabou sendo referência para todo o Brasil e determina que a única entidade do gênero no mundo é a APM-Defesp, que atende os policiais com deficiência. Como é que era antes disso tudo? Porque hoje a gente tem toda uma história de 30 anos, de amparo, de trabalho, enfim. Antes da existência da associação, como é que os policiais militares que eram atingidos em serviço e que se tornavam pessoas com deficiência eram atendidas? Mauro, à mercê da sorte, porque a atual legislação diz que o policial, quando é ferido, ele tem um prazo de reabilitação, de recuperação. Esse prazo é de até 2 anos. Se durante esses 2 anos ele não consegue estar pronto para o serviço, ele se torna um inativo, um veterano. E a partir do momento que ele se torna um veterano, o Estado deixa de ter as obrigações com ele. Então, aí ele, na época, não tinha nenhum tipo de atendimento. Com o passar dos anos, a Polícia Militar criou um centro de reabilitação em São Paulo, na capital, mas o futuro desses policiais era muito incerto. O Estado não garantia a permanência do atendimento a eles quando se tornaram um veterano, quando foram para a inatividade. Foi aí que a APM-Defesp veio nessa função de ocupar esse espaço que era do Estado, mas que, infelizmente, a legislação não permitia que fosse dado o amparo legal a eles. Agora, você, Abrão, é jornalista, não é militar e está ligado à associação desde o começo. Como é que você aparece lá? Como é que você se torna um dos fundadores da APM-Defesp? Desde o início, a entidade precisava ter um canal de divulgação, precisava levar às autoridades as demandas, precisava divulgar para as demais unidades da Polícia Militar o trabalho da entidade. E aí a minha relação com o sargento Jefferson era muito próxima. Nós tivemos uma relação de morarmos no interior, numa pequena cidade do interior, e aí eu passei, desde o início, a colaborar com a associação, colaborar nesse crescimento, colaborar buscando minimizar as dificuldades da associação, e parte disso se deu à união desses policiais, né? Então, eu acabei ficando com a função de divulgar a entidade em todos os meios possíveis e imagináveis, sabe, Mauro? E, no início, foi um trabalho muito difícil, né? Hoje nós temos a rede social, antigamente isso não existia. Então, eu me lembro que foi muito difícil chegar aos primeiros 500 associados e depois, naturalmente, levar a mensagem da associação para outros policiais. E aí eu acabei me tornando um dos fundadores. Não sou policial militar, não sou associado, mas sinto um tremendo orgulho de participar dessa grande entidade. Como é que está o sargento Jefferson hoje? Então, infelizmente, Mauro, nós tivemos aí a perda dos principais nomes da associação, né? O tenente Pinatti faleceu, o sargento Jefferson e também, infelizmente, acabou falecendo. Depois nós tivemos um outro presidente, o sargento Elcio Inocente, que também faleceu. Nós estamos, no atual momento, na gestão do soldado Vladimir Figueiredo Sobrinho, que, por sinal, mandou um abraço especial a todos vocês, um abraço para todos da FERMESP, da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A APM-Defesp tem alcance. O Estado de São Paulo é muito grande, são 645 municípios. A associação tem alcance em todo o Estado, Abrão? Mauro, nós temos alcance em todo o Brasil. Nós detectamos o problema do policial quando ele ainda está no hospital, né? Assim que nós temos um policial ferido, nós temos a informação e nós temos uma equipe que vai para esta frente, né? Nós temos assistentes sociais que eles vão ao hospital saber da necessidade desse policial e, a partir daí, a gente passa a atendê-lo. Nós temos um cenário, Mauro, que é assim, principalmente os policiais da capital,
quando eles se tornam veteranos, quando acontece essa transição de se tornar uma pessoa com deficiência, eles vão embora para o interior, porque o custo de vida é mais barato, não só para o interior do estado, mas como para outros estados. E nós atendemos associados em todo o Brasil. Nós temos uma logística que leva o benefício mensalmente aos associados de qualquer parte do Brasil, porque não dá para a gente ficar limitado a alguma região. Nós temos que levar a eles onde eles estiverem. Então, para a gente não tem distância, não, Mauro. A gente vai para onde for necessário com os benefícios da entidade. Brão, existe uma data no calendário estadual paulista, que é o dia do policial militar portador de deficiência, uma data, muita gente fala, as datas são comemoradas, né? Que a gente não tem o que comemorar, né? Mas a gente tem que lembrar, a gente tem que reverenciar, a gente tem que celebrar a figura desse policial militar portador de deficiência. É no dia 11 de outubro, uma data que foi instituída no Parlamento Paulista, a partir de projeto de lei por lá. O que essa data trouxe, hoje é dia 14 de outubro, o que essa data trouxe de celebração agora no dia 11? Sabe, Mauro, nós procuramos levar todos os dias do ano, mas essa data em especial, levar as necessidades dos policiais com deficiência, né? O policial com deficiência, todos os policiais merecem uma atenção muito especial, todos. Mas o policial que se torna um policial com deficiência, ele, com o sacrifício da própria vida, acabou estando nesse estado hoje. E muitas vezes esse policial não precisa, muitas vezes, da ajuda financeira. Ele não precisa do apoio de uma cadeira de rodas, ele precisa do apoio emocional, das pessoas respeitarem e dar dignidade a esse policial. E nós sempre utilizamos a data de 11 de outubro para lembrar a todos que existe uma fatia, existe um segmento dentro da Polícia Militar, que são os policiais com deficiência. E aí nós procuramos lembrar ao policial que está na ativa hoje, ao policial que está nas ruas, para que ele, quando puder, passe na casa desse policial veterano, vai tomar um café com ele, vai tomar uma água com ele, vai trocar uma ideia com ele, vai levar um abraço, um carinho para ele, porque quando ele pôde, ele estava nas ruas. Esse que está nas ruas hoje, quando puder, passe para dar um abraço nesse policial, que ele precisa muitas vezes do carinho, da admiração e do respeito de toda a sociedade brasileira, viu, Mauro? Muito bem, dia 11, então, foi celebrado o Dia do Policial Militar com Deficiência. A gente vai ver um vídeo agora, justamente mostrando como é que foi essa celebração. Vamos lá? 11 de outubro, Dia do Policial Militar com Deficiência no Estado de São Paulo. Uma data que tem relação direta com a APM-DEFESP, Associação dos Policiais Militares com Deficiência e Congêneres no âmbito das Forças de Segurança Pública. Como referência em todo o mundo, a APM-DEFESP foi a responsável no Estado de São Paulo pela promulgação da Lei Estadual 10.778 de março de 2001. Essa é uma data para servir como reflexão para todos. E a APM-DEFESP, em todo 11 de outubro, como nos demais dias do ano, referencia todos os companheiros que foram vítimas da violência e hoje se tornaram pessoas com deficiência. Nossa grande batalha é oferecer qualidade de vida para mais de 7.000 famílias de policiais com deficiência em todo o estado de São Paulo e pelo Brasil. Neste 11 de outubro, desejamos levar às autoridades brasileiras a necessidade de reavaliar políticas públicas e dar o devido valor à família policial das forças de segurança pública. Ao refletir sobre a data, lembramos da nossa missão de cuidar bem da família APM-DEFESP. Lembramos da missão de dar qualidade de vida para esses companheiros que hoje são pessoas com deficiência. Destacamos que sem a participação do quadro associativo da APM-DEFESP, com a contribuição mensal, não poderíamos oferecer os benefícios e atender às principais necessidades desses policiais. No Dia do Policial Militar com Deficiência no Estado de São Paulo, como
convidamos a uma reflexão. O que temos feito para melhorar o dia a dia destes companheiros? Nós, enquanto associação, contamos com a sua participação para que em todos os dias do ano essas famílias estejam sempre amparadas e vivam com dignidade e respeito. 11 de outubro, dia do policial militar com deficiência no estado de São Paulo. Abrão, 7.000 policiais militares atendidos pela associação, 7.000 famílias, são uma família média aí de 4, 5 pessoas, de 28 a 35 mil pessoas, né? Sim, Mauro, é isso mesmo, isso mesmo. Essas são as famílias que nós atendemos diretamente, né? São famílias que muitas vezes contam com diferentes benefícios. Então, nós temos, por exemplo, uma família que conta com a fisioterapia, outra com a hidroterapia, outro com a questão de cadeiras de rodas, com colchões, com almofadas, com cama hospitalar, com muleta, bengala, com medicamento, com cesta básica, na grande maioria das vezes, há necessidade até mesmo da cesta básica. Então, nós temos aí um universo muito grande para atender dessas famílias que o policial militar com deficiência, Mauro e amigos do Gente que Fala, quando ele passa para a inatividade, quando ele se torna um veterano, ele tem um decréscimo dos vencimentos dele. O salário dele é reduzido. Além do salário ser reduzido, Mauro, segundo a Organização Mundial de Saúde, toda pessoa que adquire uma deficiência passa a ter o custo de vida acrescido em pelo menos 40%. Então, você imagina uma família que perde o salário, perde uma fatia do salário e tem o custo de vida acrescido em 40%. É aí onde a gente busca chegar a essas famílias com os diversos benefícios que são oferecidos. Abraão, como é que se colabora com a associação? O policial militar na ativa, ele pode colaborar? É o policial que está sendo atendido que colabora? Como é que isso funciona? Mauro, a sobrevivência da PMDFESP é em função da contribuição mensal dos associados. Os associados são policiais militares da ativa, veteranos e pensionistas. Eles contribuem mensalmente com R$ 80, e com esses R$ 80 eles têm acesso a todos os benefícios e nos ajudam a levar qualidade de vida para essas 7.000 famílias. Além desses atendimentos dos policiais com deficiência, nós atendemos o policial da ativa também. O mesmo benefício oferecido ao policial com deficiência também é ao policial da ativa. Então, o policial que está na ativa e tem um filho com deficiência também é atendido pela PMDFESP. Aquele que tem uma mãe, um pai, a esposa que precisa passar por um tratamento de reabilitação também é atendido pela PMDFESP. Então, o nosso atendimento é para todos os associados. Hoje, nós temos um contingente de 23.000 associados que nos ajuda a cumprir com essa missão. Há o devido conhecimento dentro da corporação, dentro da instituição militar, da Polícia Militar, sobre a existência da associação? Sabe, Mauro, o policial sofre, até hoje, com a dificuldade salarial, né? R$ 80 mensal, às vezes, é pouco, mas às vezes é muito, né? Às vezes, para o policial ter no holerite dele o desconto de R$ 80 é muita coisa. Nós passamos a oferecer para o policial, por exemplo, não ter o desconto no holerite dele, fazer a contribuição mensal através de Pix, etc. e tal. Mas ainda, eu acho, é muito pouco ainda o número de policiais que se associam à PMDFESP. Mesmo porque, Mauro, as pessoas muitas vezes deixam de pensar no dia de amanhã. Às vezes, a necessidade principal está no dia de hoje, né? A gente, às vezes, não quer, talvez, ter uma precaução para o futuro e pensa no presente. Mas nós temos 23.000 policiais que nos ajudam. É claro, a nossa meta é buscar, nos próximos meses, chegar a 30.000 associados, porque quanto mais associados a entidade tem, mais benefícios nós podemos oferecer.
o faturamento da associação, o orçamento da associação, ele existe apenas e somente diante da contribuição mensal desses associados. Com o tempo, nós vamos crescer. Crescemos bastante nesses 30 anos e nós vamos crescer mais, tenho certeza disso. Quais são as principais deficiências apresentadas pelos policiais que são atendidos pela APM-Defesp, aquelas que são, inclusive, as mais caras, né, de serem tratadas no dia a dia, dependem de tecnologia, de saúde, tudo isso a gente sabe que é muito caro, depende de altos investimentos. Mauro, nós temos que pensar na qualidade de vida do policial, né? Hoje, muita gente fala, uma cadeira de rodas custa R$200, R$300. Essa cadeira de rodas, muitas vezes, mata a pessoa com deficiência, né? Não é uma cadeira de roda de R$200, R$300, que é o meio de locomoção da pessoa durante todo o dia que vai ajudá-lo. Essas cadeiras de rodas, com esse custo, ela causa, no decorrer do tempo, feridas, escaras, lesão por pressão. E esse tipo de ferimento para uma pessoa com deficiência é muitíssimo grave. Então, nós temos hoje, Mauro, que ter uma cadeira de rodas adaptada à altura do policial, ao peso do policial, à almofada, para que esse policial tenha uma qualidade de vida e não sofra com esse tipo de ferimento. Então, tudo hoje é muito caro, né? A tecnologia assistiva no Brasil é muito cara, os impostos são muito caros. Então, nós temos aí casos de cadeiras de rodas, por exemplo, a cadeira de roda motorizada para o policial tetraplégico, que tem um custo altíssimo hoje. Então, a gente, nós não sabemos o que vai acontecer, o que está acontecendo neste momento na sede central ou nas representações. Qual é a demanda que nós estamos recebendo nesse momento, enquanto eu estou falando com você? Porque quando chega um caso lá, ele é atípico. Cada caso é diferente de outro. O policial militar precisa de uma cama hospitalar, mas o colchão desta cama hospitalar tem que ser um colchão com casca de ovo para dar qualidade de vida para ele. Então, nós não temos, Mauro, como assim fazer uma estimativa? Olha, no mês de novembro, a associação terá um gasto de X reais, porque nós não sabemos os casos que chegarão para a associação até lá. E tudo isso, Mauro, é muito caro. Infelizmente, no Brasil, é muito caro. Você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre aqui nesse nosso espaço, a nossa conversa sobre segurança pública, a parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nossa conversa hoje com o Abrão Dib, ele é jornalista, um dos fundadores da APM-Defesp, é a Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo. Estamos conhecendo a história dessa entidade que já tem 30 anos de existência e tudo aqui contado aqui pelo nosso amigo Abrão Dib. Abrão, como é que funciona a interlocução de vocês da APM-Defesp com o governo do Estado de São Paulo para que também o próprio Estado possa colaborar? A gente sabe que isso não acontece. Possa colaborar com a associação, possa colaborar com a entidade. Olha, Mauro, a entidade leva as reivindicações do policial, né? Não só o policial com deficiência, mas dos policiais que são nossos associados. A gente sempre costuma cobrar das autoridades a questão de uma dignidade salarial, dar ao policial a dignidade salarial, mas uma questão de um salário realmente que possa atender o dia a dia deste policial. E o policial com deficiência, como ele é um veterano, como o governo do Estado de São Paulo trata o policial veterano de uma maneira bem diferenciada, o policial da ativa é tratado de uma maneira, o policial veterano é de outra. Nós temos várias demandas tramitando junto aos governos, né? Os governos dos últimos anos. Uma das demandas principais, Mauro, é a gente fazer com que o Estado de São Paulo cumpra com o que o governo federal faz, por exemplo, aos aposentados do INSS. Todo aposentado do INSS que comprovadamente precisa de um cuidador, ele tem um acréscimo no benefício dele. Comprovou que ele tem a necessidade da esposa cuidar dele, ele tem um acréscimo no benefício dele. Uma das nossas demandas para o policial com deficiência é isso, que o governo de São Paulo faça como é feito pelo governo federal na questão do aposentado pelo INSS.
O governo do Estado pode prever isso e pode dar ao policial militar, que com sacrifício da própria vida, hoje é uma pessoa com deficiência, um pouco mais de dignidade. Porque o policial, quando se torna uma pessoa com deficiência, Mauro, muitas vezes a mulher que trabalhava deixa de trabalhar para cuidar do policial. E nada mais justo que esse policial tenha uma ajuda de custo para que a esposa cuide dele. E o que essa é uma demanda muito antiga, Mauro, que já tramitou na Assembleia Legislativa, nós já oferecemos isso para governadores, e a nossa expectativa é de que, num futuro, né, essa seja uma demanda atendida, que poderia ajudar demais a melhorar o dia a dia desses policiais com deficiência, além, é claro, de atender às demandas do policial da ativa. A gente tem falado bastante aqui, Abrão, sobre a lei orgânica da Polícia Militar e dos Bombeiros, que tramita na Câmara dos Deputados, já tem mais de 20 anos isso por lá, expectativa até de uma votação e uma aprovação ainda esse ano. Há a possibilidade dessa questão, também, essa questão estar incluída também na lei orgânica da polícia, ou seja, tornar isso regra e de forma nacional. Pontualmente não está. A nossa expectativa é que haja, quando há aprovação, num voto em separado, né, que seja incluso nessa questão dessa discussão, Mauro. Mas, neste momento, não está isso não faz pauta, não faz parte desta pauta, mas a nossa expectativa é que a gente tenha, na questão, logo após a apresentação dos pareceres, que esteja incluso para, na hora que for para o plenário, ser aprovado. Até para explicar para a nossa audiência, um voto em separado, ou seja, uma emenda de algum parlamentar para incluir este ponto à parte dentro da proposta, dentro do todo. Essa é a ideia. Ela pontualmente não está lá, teria que ser a partir de uma emenda. Isso mesmo, isso mesmo. Essa é a nossa expectativa. Aí, a bancada do governo diz que é a questão de orçamento. Nós não podemos por questão de orçamento. Vamos deixar para o plenário do Congresso Nacional decidir isso depois. E aí é uma situação à parte. A gente, se for preciso, nós já estivemos muitas vezes em Brasília. Se for preciso, nós voltaremos a Brasília para convencer dessa necessidade. Quando há necessidade, acha uma saída, acha uma definição e esperamos que isso seja resolvido para os policiais de todo o Brasil, como você disse. Voltando a falar da entidade, da PMDFESP, vamos tratar um pouco aqui sobre a direção dos trabalhos por lá. Quem dirige hoje, para dirigir a entidade, precisa ser portador de deficiência? É um requisito para dirigir, não? Sim, Mauro. Sim, nós entendemos que o policial com deficiência, ele conhece o dia a dia dele com muita propriedade, né? Ele sabe a pomada que ele usa, a sonda que ele usa, a almofada que ele usa, a cadeira que ele usa. Eu sou jornalista, conheço um pouco sobre a pessoa com deficiência, mas eu não estou numa cadeira de roda o dia todo. E aí há a questão estatutária de que, para fazer parte da diretoria executiva da entidade, tem que ser uma pessoa com deficiência. Nós temos hoje 9 diretorias, grande parte delas é de pessoas com deficiência, por conhecerem o dia a dia, as necessidades desse segmento. A questão da própria violência essa situação onde o policial militar está inserido, que é da natureza da própria profissão. Mas a gente vê que a violência tem crescido absurdamente, enfim. Isso tem preocupado, isso tem... porque é o que você já destacou, né? A situação... A gente pensa na situação do momento, a gente não pensa no minuto seguinte, a gente não pensa no amanhã. A gente não sabe quem é o deficiente que estará lá amanhã, né? Como é que isso preocupa a entidade, essa escalada da violência e essa natureza, né, do trabalho do policial militar que está dentro dela? Mauro, nós temos uma preocupação não só com a questão da escalada da violência, né? O número de policiais feridos nos últimos tempos, nós antigamente tínhamos acesso a dados oficiais. Com o tempo, isso foi ficando um pouco mais difícil para a gente ter acesso. Mas nós temos o corpo a corpo. Nós estamos em todas as unidades da Polícia Militar, nós temos representantes que percorrem o estado todo, nós temos percebido o número e a quantidade de policiais feridos
quer seja em combate, quer seja em razão do serviço. Isso nos preocupa muito e aí nós buscamos estar ao lado dele quando há o acidente. Uma outra coisa, Mauro, que eu quero destacar muito, o trabalho da associação na preservação da vida. Nós sofremos, dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um problema muito sério. O estresse causado ao policial, o desgaste emocional causado ao policial, tem nos feito enfrentar a questão do policial não preservar a própria vida. Nós temos uma campanha intensa para lembrar ao policial que, no momento mais difícil do dia a dia dele, antes de pensar em algo que seja prejudicial à vida dele, que venha conversar com a gente, que venha nos procurar. Nós temos profissionais lá para ouvir esse policial, nós temos os nossos diretores para conversar com esses policiais. O que nós gostaríamos muito, Mauro, é de que não houvesse mais a notícia do policial tirando a própria vida. Isso é uma luta diária nossa, uma luta constante nossa, é uma luta que a gente precisa vencer e nós precisamos de muita ajuda para vencer essa luta. Não só para quem sofre a violência, mas aquele que, às vezes, pensa em não preservar a própria vida. Essa é uma preocupação de fato, Abrão, porque quando a gente fala no policial com deficiência, é aquele que foi atingido, aquele que está inválido, mas você tem o policial aí no dia a dia que sofre as pressões da profissão, os problemas emocionais, os problemas psicológicos, e aí a grande preocupação com a questão do suicídio. A associação atua nesse sentido, ou seja, é o policial que precisa já de amparo antes que alguma coisa aconteça. Olha, Mauro, além de ter um quadro com profissionais qualificados, nós temos um quadro muito grande de psicólogos para atender o policial, mas atender assim, atender na prevenção, né? Buscar oferecer ao policial para que não chegue na raiz do problema, não chegue ao fato mais grave, mas que ele vá já conversando com os nossos profissionais, não só na sede central, mas também nas nossas representações, nós oferecemos esse profissional. Mas, acima de tudo, nós temos todos os nossos diretores com um número de contato disponível para todo mundo, para que a gente possa conversar. Nas nossas representações, nossos representantes estão lá para atender o policial que tem essa necessidade. Sabe, Mauro, muitas vezes o policial só quer conversar, ele só quer ser ouvido, mas ele não quer ser criticado, ele não quer ser penalizado, ele só quer ser ouvido. É só isso que ele precisa. E é onde a gente busca dizer o seguinte: a PMDFESP está 24 horas à disposição do policial militar. De qualquer maneira, o policial militar vai conseguir falar com alguém da PMDFESP quando ele precisar. E é isso que a gente trabalha, divulgando muito isso nas redes sociais, viu, Mauro? Faltando 28 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre o espaço aqui voltado para os assuntos da segurança pública, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Uma parada breve agora, a gente volta em seguida aqui com a sequência do nosso tema. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala, de volta ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo, faltando 27 minutos para 1 da tarde agora. Edição de sexta-feira em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje estamos conversando com o jornalista Abrão Dib, ele é um dos fundadores da APM-DEFESP, a Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo. Abrão, eu sempre toco numa questão aqui, num ponto, quando a gente conversa com os oficiais da Polícia Militar, aqueles que têm atividade de comandamento,
eu acho sempre importante a gente trazer essa informação para a nossa audiência, sobre o trabalho deles durante a pré-eleição, quando eles vão iniciar um novo dia de trabalho, reúnem todo o pessoal e vão todos para a rua, e aquela mensagem, aquela injeção de ânimo para aquele dia que vai acontecer, né? Vocês da PMDFESP aproveitam, por exemplo, este momento para estar junto também, para fazer a divulgação do trabalho, para fazer a conscientização do que vocês estão levando para os policiais militares? É um bom momento para levar essa palavra? É sim, Mauro, é sim. Inclusive, nós temos aí vários convites de comandantes para que os nossos representantes participem de palestras, participem de um momento em que a tropa está ali reunida no batalhão, na companhia, em qualquer momento que seja, para que os nossos representantes falem sobre o que a PMDFESP oferece e por que a PMDFESP precisa do apoio desses policiais. Então, nós temos aproveitado, sim, esse momento. É o momento em que nós recebemos as novas adesões, os novos associados, e muitas vezes esclarecemos ao associado o direito dele, porque muitos policiais se tornam associados apenas para nos ajudar, mas ele não sabe que ele também tem um benefício para ele e para a família dele. Então, é um momento muito importante para a gente, Mauro. Eu diria que o principal momento é a gente levar para a tropa a nossa mensagem. Outra questão, Abrão, a gente conhece entidades das mais diversas voltadas para o trabalho de apoio às pessoas com deficiência. Temos a ACD, hoje é a Jô Clemente, né? Associação Jô Clemente. Não. A PAI é Jô Clemente, temos a ACD, enfim, em que a PMDFESP se assemelha ao trabalho prestado pela Jô Clemente e pela ACD. Sim, é a única do gênero no mundo, mesmo porque está na Polícia Militar de São Paulo o maior número de policiais com deficiência. No Rio de Janeiro, tentou copiar, tentou criar uma entidade no Rio de Janeiro, mas não foi possível. Eles acabaram não conseguindo criar essa entidade. Então, assim como tem o Instituto Jô Clemente, a ACD, a Fundação Dorina no Rio, Laramara e tantas outras entidades que são referência em todo o Brasil, a PMDFESP é no Brasil e também no mundo, por ser a única entidade que atende o policial com deficiência em função do grande número deles no estado de São Paulo. A possibilidade de exportar isso para outros estados, como é que é esse intercâmbio? Mauro, para a criação da entidade, depende muito da legislação de cada estado em relação às suas polícias, né? Nós oferecemos a todos, aqueles que tentaram criar, por exemplo, o nosso estatuto, o nosso regimento interno, o nosso know-how, né? Nós recebemos visita de policiais, por exemplo, da Paraíba, policiais do Rio de Janeiro, que várias vezes vieram aqui a São Paulo para conhecer o nosso trabalho, mas na hora de você ter o número de associados para iniciar oficialmente a entidade, eles esbarram nessa dificuldade. Quando nós falamos para você da importância dos nossos primeiros 500 associados, era para isso. A gente conseguiu oficializar a entidade aqui em São Paulo. E nos outros estados, eles enfrentam esse problema. Nós estamos à disposição de qualquer estado para oferecer, para nos ajudar, para ajudá-los com o nosso know-how, para ajudá-los com a formação do estatuto social, de regimento interno, de tudo aquilo que for necessário. A nossa torcida, Mauro, é que haja isso em todos os estados. Nós temos informações de policiais em outros estados também, em que muitas vezes buscam conhecer um pouco mais da nossa associação e até mesmo aquilo que a gente oferece para o nosso associado aqui, aquilo que ele poderia receber lá. Esse critério de 500 associados para a formação da entidade, isso é de São Paulo? É uma situação da legislação local nossa aqui para policiais militares? Como é que funciona para formação, vamos supor, formação de associações com o mesmo objetivo de vocês em outras profissões? Mauro, a exigência dos 500 associados é para que o Estado entenda de que essa entidade representa uma parcela dos profissionais da segurança pública dentro da Polícia Militar. Com isso,
o Estado autoriza que a entidade desconte a mensalidade no holerite do policial. Então, esta exigência é para que a gente possa contar com a contribuição mensal direto no holerite dele. Então, esta é uma exigência que nós atendemos aqui no Estado de São Paulo. Nada impede de que uma pessoa crie de que grupos criem uma associação, mas que haja uma contribuição voluntária, não é? E não necessariamente descontado no holerite, na folha de pagamento do policial. Isso poderia ser também resolvido em outros estados se eles criassem grupos que teriam interesse em, por exemplo, fazer uma contribuição mensal voluntariamente. Eles poderiam resolver dessa forma. Mas a legislação em São Paulo, para qualquer entidade que seja criada agora, precisa ter um número mínimo para que o Estado libere um código para poder receber a contribuição direto da folha de pagamento do policial. O policial militar com deficiência, ele necessariamente ele está fora, ele vai para a inatividade ou ele pode continuar na ativa? Eu não vou me recordar agora, não sei em que ano, acho que teve um projeto na Assembleia Legislativa nesse sentido, não sei se passou, isso já tem muito tempo, no sentido de ter os policiais militares acidentados, mas que se recuperaram, têm a sua deficiência física na atividade e uma cota para isso. Eu acho que teve alguma coisa nesse sentido na Assembleia. Sim, tramitou, né, de que houvesse um percentual desses policiais ainda no serviço ativo. Isso acabou não sendo aprovado, né, não passou, mas nós tivemos momento, Mauro, por exemplo, de que a Polícia Militar firmou um contrato com uma empresa terceirizada, e esta empresa terceirizada contratava os policiais veteranos, né? Então, o policial atuava na Polícia Militar através de uma empresa terceirizada que contratava os policiais com deficiência. Então, isso foi muito importante, isso foi uma maneira muito legal. O policial veterano voltou a trabalhar na corporação através de uma empresa terceirizada. Nós entendemos que isso seria muito benéfico, mesmo porque, Mauro, qualquer empresa hoje, com até 100 funcionários, tem que ter uma cota de pessoas com deficiência. O Estado também precisaria cumprir essa cota, mas antes precisa mexer na legislação para autorizar que este policial volte às unidades como policial ainda na ativa. Mas há uma necessidade de se mexer numa legislação muito maior do que apenas, de repente, só fazer isso, né? Nós temos, por exemplo, um trabalho intenso de recolocar o policial militar no mercado de trabalho. Hoje nós temos policiais com deficiência nos mais altos cargos em multinacionais na questão da segurança dessas empresas. Então, as empresas privadas dão um valor ao policial com deficiência que você não imagina. Hoje nós temos empresas que nos procuram, eu preciso de 10 policiais, eu preciso de 10 pessoas com deficiência. Eu digo, olha, eu não tenho. Aqueles que nós temos aqui já estão no mercado de trabalho. Então, assim como a empresa privada valoriza o policial com deficiência, a gente gostaria muito que o Estado também valorizasse. Hoje, por exemplo, o Copom poderia muito bem contar com o auxílio dos policiais com deficiência. Não é? Tá certo, o policial ele é policial 24 horas por dia, né? Ele não deixa de ser policial em nenhum momento do dia. Mas o policial poderia estar no Copom. O policial poderia estar ali porque ele tem muita expertise, ele tem, sabe, ele conhece o dia a dia do policiamento, né? Quem sabe, Mauro, lá na frente as autoridades reflitam e possam valorizar esse policial, assim como as empresas privadas valorizam. Ele não está apto mais à atividade de rua, mas ele está apto, certamente, às atividades internas, como, por exemplo, atuar dentro do Copom e conhecendo tudo que conhece da rua em relação às ocorrências, aos atendimentos, poder prestar esse serviço internamente. Não tem dúvida que é o caminho. Precisa deixar claro, Mauro, que a cadeira de rodas não é um impedimento para ninguém. A pessoa com uma cadeira de rodas, ela faz tudo aquilo que a gente também faz. Ela só precisa se adequar à cadeira de rodas, não é? Então, nós esperamos muito que isso aconteça, sabe, Mauro? Porque já existe uma grande valorização dessas pessoas com deficiência em todo o Brasil.
E a gente gostaria muito que o Estado de São Paulo, o principal estado do Brasil, também pensasse de uma maneira diferenciada em relação a esse grande número de policiais que estão prontos aí para voltar a ajudar a sociedade no combate à criminalidade. Então, a APM-Defesp tem esse escopo também, né, ela tem braços na iniciativa privada para fazer essa ponte entre o policial militar com deficiência e as empresas para poder recolocá-los no mercado de trabalho, em outras funções. É o escopo também da entidade. Sim, um dos principais, Mauro, porque a autoestima para a gente, o quanto mais rápido a gente devolver a autoestima para o policial, melhor é a recuperação e a reabilitação dele. Então, a gente precisa mostrar para o policial que a hora que ele vai para uma cadeira de rodas, a vida não acaba ali, a vida começa ali, né? E que ele passa a ter as mesmas chances que ele tinha de antigamente. As oportunidades dele, elas continuam com as portas abertas. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai em busca é da reconquista da autoestima do policial. E o mercado de trabalho passa por isso, Mauro. Nós temos inúmeros casos de policiais que só conseguiram uma formação de nível superior, só conseguiram oferecer para a família algumas conquistas porque foram para o mercado de trabalho da empresa privada. Porque enquanto estava na corporação, não tinha esse crescimento. E aqui fora hoje tem um curso superior, oferece para a família dele uma qualidade de vida melhor, porque ele foi ao mercado de trabalho e venceu. A gente fica feliz com todo esse trabalho, Abrão, porque é o que você destacou, o Estado acaba não dando mais atenção, né, e vai para onde? O policial militar vai para onde? Ele precisa se reinserir e ainda bem que existe esse braço da entidade fazendo essa ponte entre o policial e o mercado de trabalho fora, que certamente, né, tem muito a oferecer a essas pessoas. Mano, são relatos, a gente fica até emocionado, sabe? Porque a gente pega o policial, muitas vezes ele está destruído, sabe? O policial ele tá um bagaço, depois que decretou, você é uma policial, uma pessoa com deficiência. Para ele, a vida dele acabou. E aí a gente pega esse policial, Mauro, e vai colocando ele, sabe, ele numa posição em que ele cresce, e que quando ele reconquista a autoestima dele, Mauro, é algo sensacional, cara. A vida muda, a postura do policial muda, o dia a dia dele muda. Isso é muito importante, sabe, Mauro? Para a gente, acho que o maior presente, o maior fruto que nós colhemos é isso, é ver o policial bem e sempre muito bem. Como é que funciona quando o policial militar é atingido, enfim, sofre um acidente fora do horário de trabalho? Ele já, se fosse em uma situação de trabalho, ele já não contaria com o Estado. Como é que é fora quando isso acontece? E como é que a associação atua nesse caso? Para a gente, independe da condição do acidente dele. Para a gente, o policial ele é policial. Quer seja o acidente ter sido em serviço ou não, a gente continua atendendo esse policial da mesma forma. A gente não importa como foi que aconteceu o acidente. Para o Estado, né, o policial, quando não está em serviço, o Estado acaba criando uma série de divisores, não é? Que, para nós, são divisores injustos. Porque o Estado cobra do policial que ele seja policial 24 horas do dia. Se o policial, no horário, em razão do serviço dele, ele age e é acidentado, muitas vezes o policial é punido. Então fica aquela questão, Mauro. Se ele age e é ferido, ele é punido. Se ele não age, ele está prevaricando. Então, a situação do policial é muito difícil. E para a gente, nós estamos lá para atender em todos os momentos. O Estado erra quando muitas vezes você não estava em serviço, portanto, nós vamos te tratar de uma maneira X. Se você estava de serviço, nós vamos te tratar de uma maneira Y. O policial é policial 24 horas por dia. O Estado não pode fazer essa discriminação. Muitas vezes nós levamos para a justiça, para o Poder Judiciário, a garantia dos direitos desse policial que foi tratado com alguma discriminação. Algum trabalho semelhante voltado para os policiais civis, Abrão? Não, neste momento não, Mauro. A APM-Defesp tem um projeto
para ampliar esse atendimento para todos os membros da força pública, da força de segurança, né? Não só para policial civil, para policial federal, para os agentes de segurança, para até mesmo para o Exército. A ideia, o projeto, Mauro, é a gente ampliar este número de benefício, porque em todas essas outras instituições, eles também sofrem com isso. Então, a ideia, Mauro, e até espero que numa próxima pauta, a gente diga, olha, nós ampliamos esse leque e estamos também atendendo os irmãos de outras instituições. Do que é que depende a ampliação disso? Qual é o ponto da conversa em que isso está? Nós estamos tratando disso para regularizar a nossa situação em relação ao estatuto, né? A primeira necessidade é uma mudança estatutária, que nós precisamos fazer com muito cuidado. A legislação obriga uma série de regras para isso, né? E nós já estamos muito bem encaminhados com isso, Mauro. Eu acho que muito em breve a gente consegue já vir com a divulgação de que conseguimos atender todas as exigências e estamos prontos para receber os irmãos de outras instituições. A gente, em 2023, terá uma nova Assembleia Legislativa o caminho que a associação tem com os novos parlamentares na Assembleia para suas demandas, para suas articulações. Vocês já estão pensando nisso? Sim, nós temos uma relação muito próxima a vários parlamentares, né? Parlamentares do Estado, parlamentares no Congresso Nacional, deputados federais, senadores. Nós temos essa relação muito próxima. É que muitas vezes, Mauro, e você sabe muito bem disso, o parlamento ele fica engessado, né? Tem muitas coisas que a gente não consegue passar do parlamento para frente, mas nós temos muitos amigos, né, no legislativo, muitos parceiros, Mauro. Quero destacar que nós temos os associados, mas nós temos muitas empresas parceiras, muita gente que nos ajuda a tocar em frente os nossos projetos, viu, Mauro? Olha, o que a gente tem recebido de solidariedade é um número incontável e a gente fica feliz com isso, porque demonstra a seriedade da APMDefesp. Abraão, a gente tem perguntas aqui da nossa audiência, sempre aqui no final da nossa edição, então aqui vamos a elas, e eu vou começar aqui com a pergunta do Seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, zona oeste aqui da capital. Ele todos os dias participa com a gente. Seu Jaime, mais uma vez, muito obrigado aqui. Algum tipo de seguro pago pelo Estado para PMs que se tornam deficientes em serviço ativo? É a pergunta dele. O Estado não. O Estado não tem. O Estado tem o seguro de vida, né, que é pago em algumas situações, mas a APMDefesp tem. A APMDefesp oferece ao associado o seguro quando a pessoa se torna uma pessoa com deficiência, assim como o seguro de vida. Nós oferecemos, mas o Estado não. Olha que bacana aqui, Abrão. Carlos Alberto Sena está com a gente no YouTube, tem um testemunho aqui, ele diz o seguinte: sou associado da APMDefesp há 25 anos, sou testemunha que essa associação sempre fez de tudo, como doação de cadeira de rodas, almofadas, tenho uma escara e sempre me ajudaram com materiais de curativos. Só tenho a agradecer a todos, pois mesmo morando no interior, sempre me deram assistência social. Ele não diz aqui em qual cidade no interior ele mora, mas um importante testemunho aqui sobre todo o trabalho prestado por vocês, né? Uma tremenda gratidão, não é, Abrão? O Sena é um dos nossos grandes amigos, grandes incentivadores, leva o nome da APMDefesp para todo canto. Se eu não me engano, o Sena ele reside no Vale do Paraíba, e nós temos ali os nossos representantes que estão sempre tomando um café com o Sena, com a família dele ali. É uma grande alegria falar com você, Sena. A gente está sempre conversando pelo WhatsApp, mas é uma grande alegria estar falando com você aqui pelo YouTube. Abraço para você, Sena, e para toda a sua família. Carlos Alberto Sena no YouTube, obrigado pela participação, abraço aí para você também, muita saúde, muita alegria para você, para a família toda. Obrigado pela participação. Abrão, Gabriela Franklin está no Facebook, ela quer saber qual é a estimativa de mulheres PMs que ficaram deficientes em serviço. Olha, nós temos muitas mulheres com deficiência. Eu diria que, pelo menos, dos 7.000 casos que nós temos,
perto de uns 50, 100, entre 50 e 70 casos são de policiais femininas que se tornaram pessoas com deficiência. Um número bastante grande, perto daquele número de policiais no atual contingente da Polícia Militar. Mas nós temos vários casos, sim, de mulheres com deficiência, e nós temos um atendimento muito diferenciado para a mulher com deficiência, pois ela precisa de alguns atendimentos diferentes do homem, são peculiares e nós tratamos elas com essa necessidade de um atendimento especial. Muitas chefes de família, Abrão? Sim, muitas, Mauro. Muitas mulheres que... O desafio se torna dobrado, triplicado, quadruplicado, né? E é aí que a gente procura oferecer a oportunidade da autoestima para que elas possam tocar em frente o papel de continuar sendo aquele esteio da família. Abrão, o que é o CRPM, que existe para recuperar os policiais que se tornam inválidos ou estão de licença médica por problemas físicos? É um importante centro de reabilitação que a Polícia Militar tem junto ao Hospital da Polícia Militar. Centro de Reabilitação da Polícia Militar, por sinal, tem o nome do Sargento Jefferson Patriota dos Santos. Esse centro de reabilitação ele está na capital, né? Tem um trabalho muito importante, um trabalho fundamental para a reabilitação desses policiais militares. Gostaríamos muito que o centro de reabilitação também estivesse espalhado em outras regiões do estado para fazer o trabalho que faz. Muitas vezes nós fazemos o mesmo trabalho que eles, né? Só que com uma continuidade maior. O centro de reabilitação oferece um trabalho muito importante para os policiais que estão naquele momento de transição, momento do policial que sofreu o acidente até ele se tornar um veterano. E aí, parabenizar a todos do Centro de Reabilitação pelo trabalho que eles fazem. Há necessidade de que eles fiquem muito maiores. É essa a nossa torcida. O CRPM, o Centro de Reabilitação da Polícia Militar, está ligado, então, ao Hospital da Polícia Militar. É um trabalho conjunto ali, quando de uma recuperação no hospital, passa-se ao Centro de Reabilitação. É esse o sentido? Isso, Mauro. Fica, inclusive, no complexo ali do HPM, tá? Na Cantareira, ali, na Avenida Nova Cantareira. Isso. Faz parte ali, um prédio muito bem estruturado, com bons profissionais, com excelentes profissionais e nossos grandes parceiros, viu, Mauro? Nós temos uma parceria muito grande, não só com o Hospital da Polícia Militar, como o Centro de Reabilitação também. Abrão Dib, faltando 2 minutos para 13h, a gente vai por um ponto final aqui na nossa conversa. Sua mensagem final para a população, a sua mensagem final sobre a associação. Mauro, primeiro eu quero, mais uma vez, trazer um abraço de toda a diretoria, de todos os membros do Conselho Fiscal e Deliberativo, a todos vocês e, principalmente, aos dirigentes da FERMESP. Quero pedir a vocês que conheçam mais a PMDFESP. Nós temos as nossas redes sociais, o site apmdefesp.org.br, para você visitar, conhecer todo o nosso trabalho. Se você é um policial militar, reflita sobre a condição de nos ajudar a continuar com essa missão. Cada vez que nós recebemos uma adesão, um novo associado, é uma chance a mais de levar os benefícios da entidade. Se você não é um policial militar, se você é civil, você pode nos ajudar. Nós temos lá a nossa chave Pix, que você pode ajudar com qualquer tipo de doação, porque isso será utilizado diretamente para ajudar essas 7.000 famílias de policiais com deficiência. Continuamos nessa trajetória, Mauro, e o convite para todos vocês, tomar um cafezinho, comer um arroz com feijão com a gente lá na nossa sede central, que vai ser uma alegria receber todos vocês lá. Muito obrigado, Abrão Dib, jornalista, um dos fundadores da Associação dos Policiais Militares com Deficiência do Estado de São Paulo, a PMDFESP, nessa nossa conversa com a gente hoje, sempre às sextas-feiras, esse espaço aqui no programa Gente que Fala, voltado para os assuntos da segurança pública, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Um abraço para você, Abrão Dib, foi um prazer essa nossa conversa. A gente volta a se falar em breve aí
com qualquer novidade em relação aos assuntos da APM-Defesp. E o programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência hoje, ao longo da semana, um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se falar ao vivo aqui na segunda-feira, a partir do meio-dia, pela AltV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos, tchau, tchau.